Vamos seguir com o Raul agora. Se você quiser conseguir ouvir. Sem mentiras piedosas, Raul. Nem verdades impiedosas, né? Bom, antes de mais nada, agradecer de novo ao Tércio e à Sônia pela oportunidade de estar aqui. Nesses poucos anos que eu tenho vindo, tem sido uma experiência absolutamente incrível. Esse convívio, troca de ideias sobre uma palavra que o Tércio inventa e cada um tem que trabalhá-la na sua própria área. É realmente incrível isso. Eu comentei agora há pouco com o Tércio que incerteza é uma palavra absolutamente fundamental na vida da gente, né? E coube a mim falar sobre isso na área da saúde. Então, eu queria comentar que incertezas começam até antes da gente nascer. Começam na hora que alguém vai ter uma relação sexual. Será que vai haver a concepção ou não? Tem o lado do acaso, que você comentou ontem, né? E se for fazer fertilização in vitro, será que vai dar certo? E assim por diante, né? Qual dos milhões, dezenas de milhões de espermatozoides vai fecundar aquele óvulo? Será que essa fecundação vai ser uma fecundação que vai gerar uma criança sadia? Vai gerar uma criança inteligente? Uma criança com defeitos congênitos? Nós não sabemos. Só vamos saber lá para frente, né? E, mais ainda, será que a mãe fez o pré-natal direito? Será que ela teve acesso ao pré-natal, que vai ajudar a identificar problemas que hoje é possível fazer até cirurgia intrauterina, né? Você identifica alguns problemas, você opera a criança no útero. É um negócio absolutamente incrível e relativamente novo, né? Então, quer dizer, a vida nem começou, já existe um monte de incertezas em relação a isso. Indo para o outro extremo, que eu vou comentar um pouquinho mais no fim, está o fim da vida, a morte, né? Essa é, na verdade, a grande certeza da vida. Não há como dela escapar, né? Só que a gente não sabe quando e como. E aí é um tema que não cabe nesse exato minuto, eu vou fazer um comentário mais no final. O que interessa mesmo falar agora é sobre o in-between, entre o nascer e o morrer, né? E as incertezas, elas são no dia a dia, o tempo todo, em relação a praticamente tudo que a gente vivencia. E o tema é como a gente minimiza a incerteza ou como a gente convive com incerteza, juntando o conhecimento da área da saúde com o atendimento que a pessoa precisa, né? Se a gente reportar o Egito Antigo, alguns milhares de anos atrás, o conhecimento era praticamente nada. E quem fazia o atendimento eram os sacerdotes. Por quê? Porque eles queriam o poder sobre as pessoas, dizer que eles curavam. E isso perdurou durante muito tempo. Então, eles afirmavam que as doenças eram castigos dos deuses, para que elas fossem tratadas através da religião. Ao longo do tempo, isso foi mudando, até que apareceu Hipócrates, 4 séculos antes de Cristo, e teve a ousadia de dizer que, não, doença é coisa de ciência, não de religião. E isso numa época que não sabia nada. O máximo que se sabia que era a teoria de Hipócrates, os 4 humores, e que toda a medicina tinha que ser entendida através do equilíbrio entre esses 4 humores, que era a saúde, e o desequilíbrio que gerava a doença. E essa teoria persistiu durante muitos séculos, né? Até que as coisas começaram a mudar. No século X, XI, apareceram as primeiras faculdades de medicina. As mais importantes eram nos países árabes. Os alunos mais importantes eram os judeus, né, Eugênio? Era bem assim. Então, devagar, começou a se criar núcleos de formação de conhecimentos. E foi mais no fim do século XVIII, começo do século XIX, que proliferaram duas coisas: as faculdades de medicina e as sociedades médicas, que congregavam pessoas que tinham o que falar. Falar sobre algum tema específico numa sessão solene de faculdades de medicina, ou principalmente de sociedades médicas, era uma coisa até de alto risco, porque se a comunidade não aceitava, o indivíduo estava morto. E isso aconteceu com gente importante.
e que foi tirada do baralho tendo falado verdades, né? Então, isso foi mudando, mudando, até que entramos no século XX. No século XX, no começo, na primeira metade do século XX, nós tivemos alguns grandes avanços. Entendeu-se que a água precisava ser tratada. Aprendeu-se a usar vacinas, ainda de uma forma muito rudimentar comparado com o que se faz hoje. E aprendeu-se também que existia um grande aliado, que era o antibiótico. Quando Fleming, sem querer, descobriu o primeiro antibiótico, a penicilina. E dali para frente, as coisas começaram a ser trabalhadas, e o perfil das doenças mudou. As doenças que antes eram principalmente infecciosas passaram a ser doenças crônicas, degenerativas, câncer, aterosclerose, e essas passaram a dominar o mundo também. Então, na segunda metade do século XX, houve um avanço incrível em relação a várias áreas do conhecimento. Em relação à prevenção, as vacinas foram aprimoradas, aprendeu-se a identificar grupos de risco para as várias doenças, aprendeu-se que no diagnóstico, ou desenvolveu-se um grupo de exames para diagnóstico que até então não existia, no ultrassom, depois tomografia, ressonância magnética, o PET-CT. Seguramente muitos de nós todos, inclusive eu, já nos beneficiamos desses avanços em termos de diagnóstico. Novos tratamentos, aprimoramento de cirurgias, novos medicamentos, e atualmente, entrando no século XXI, chegamos à medicina de precisão, que é quando você tenta definir qual que é o tratamento específico para aquela doença daquele indivíduo, né? E mais ainda, e vale a pena o comentário, é do desenvolvimento dos imunobiológicos, que estão fazendo crescer de forma logarítmica o custo da medicina. Tudo isso aqui tem só aumentado o custo, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Mas os imunobiológicos estão mudando a cara das doenças. Então, você usa imunobiológico para cuidar de colesterol alto, para cuidar de doenças inflamatórias, doenças autoimunes. E em câncer, então, existem hoje mais de 100 deles sendo desenvolvidos. E alguns com resultados miraculosos. Por exemplo, melanoma, que é uma doença que matava em meses, a um ano, quase todo mundo. Alguns sobreviviam, por acaso, né? Mas não todos, a maioria não, né? E esse ano foi publicado um artigo apresentado no Congresso americano, um negócio interessantíssimo. Um grupo de Nova York desenvolveu um desses imunobiológicos para combater câncer de reto, por uma população específica, que tem um determinado defeito genético. Ora, o tratamento clássico é radioterapia, quimioterapia, depois cirurgia, talvez quimioterapia depois, um negócio desgastante, deixa sequelas. E num estudo inicial com determinado imunoterápico, em pessoas com esse defeito, 100% de resposta completa. Tudo isso foi substituído, que era a certeza do bom tratamento, pelo novo medicamento que resolveu o assunto com simples injeções. Não vale para todo mundo, infelizmente vale para 3, 5% dos doentes. Mas são caminhos. Então, isso tudo para poder dizer que existe uma efemeridade nos conhecimentos médicos que geram incertezas em relação ao que você está fazendo. Será que é o melhor? Será que isso vai mudar? E certezas. Sim, vai mudar, vai melhorar, porque cada vez mais se conhece o que está acontecendo dentro dos pequenos detalhes do corpo humano e das doenças em geral. E aqui um comentário que existe no conhecimento médico um altruísmo. De uma certa forma, a glória do pesquisador, do médico, é distribuir conhecimento dele e ser repetido que isso veio através dele. Não tem segredo industrial, segredo nada disso. O conhecimento existe, é para ser jogado para frente, né? Embora cada vez mais existe um interesse financeiro também, né? Por exemplo, os que desenvolvem imunobiológicos, as universidades entenderam que, ao invés de perder os grandes pesquisadores para grandes empresas, é melhor se associar a elas. E os pesquisadores entenderam que pesquisa daquela que
que é etérea, nem sempre é o melhor caminho. Às vezes, vale ir atrás de pesquisa que possa ter aplicação clínica. E, com isso, muito pesquisador ganhou muito dinheiro. Um bom exemplo, o cara que desenvolveu a vacina para a Covid com RNA mensageiro. Uma completa novidade que muita gente bateu porque está mexendo no DNA, no RNA. Puxa, onde já se viu isso? Mas é uma metodologia nova que mudou a perspectiva de você desenvolver uma vacina que demoraria, em média, 5 a 10 anos para entrar no mercado, em 1 ano. Numa época que estávamos precisando de alguma alternativa. E isso salvou o mundo. Isso salvou o mundo. E o indivíduo ficou rico pra caramba. O cara que desenvolveu isso. Bom, esse é o cenário do conhecimento, da evolução do conhecimento, cheio de incertezas, porque nós nunca sabemos se o que estamos sabendo hoje é aquilo que é definitivo. Inclusive, existe uma metodologia científica hoje, muito mais apurada, que dá graus de veracidade àquilo que se apregoa. Então, a gente sempre fala em nível de evidência, grau de recomendação. Isso varia para burro. Depende de como o conhecimento é gerado e como ele é distribuído. E essa tal da medicina baseada em evidências mudou bastante a compreensão do que é bom, do que não é bom. Aquela do velho professor, ou um grande professor, falar não é desse jeito, já não vale mais. É nível de evidência 4, não 1. Então, as coisas realmente melhoram. Dá para se avaliar melhor os conhecimentos que são gerados. E lembrar que esses conhecimentos, às vezes, também podem ser errados, né? Caminhos errados, chegando a conclusões erradas, podem ser fraudados, tem pesquisador que frauda, porque isso vai lhe dar prestígio na universidade, vai dar dinheiro para frente. Então, ele também sempre tem que ser questionado. Ou seja, incerteza o tempo todo em relação ao conhecimento. Bom, e a segunda parte da história, e o atendimento, como é que fica? Bom, o atendimento tem 2 importantes vertentes, o acesso a ele e a qualidade do que é feito. Até o século XIX, basicamente, o atendimento era feito para quem tinha dinheiro. A população pobre sempre se deu mal. Então, os grupos de maior poder aquisitivo, nobreza, alta burguesia, etc., eles tinham à disposição até, às vezes, seus próprios médicos, né? Mas a coisa foi mudando. Entendeu-se que o acesso à saúde era direito de todo mundo. Foi uma compreensão geral no mundo inteiro. E, com isso, foram criados sistemas de saúde. Sistema público, sistema privado e sistema híbrido, que usa os dois. Tem países como os escandinavos que são basicamente sistemas públicos, Canadá. Tem outros, como os Estados Unidos, que são essencialmente privados. Tem o Brasil, onde é essencialmente público, mas o setor privado ocupa 25% do espaço, né? E, com isso, nós passamos a ter mais gente com acesso ao setor saúde, ao atendimento de saúde. Bom, ser atendido não quer dizer que está resolvido o problema. Durante todas essas últimas décadas, só se bate praticamente na tecla do acesso. Não, agora estamos atendendo tantos pacientes, agora tivemos tantas cirurgias, 12 milhões de cirurgias no país esse ano, 300 milhões de consultas, o que for. Mas isso não é o mais importante. Isso é importante, mas tem que ser acoplado à qualidade. Porque, senão, você fica com a grande insegurança. Ok, atendeu, mas será que foi bom? Foi bem feito? Será que eu estou ajudando mesmo a pessoa? Né? Então, isso daqui gera uma série de incertezas que eu listei aqui. Primeiro, o médico que atende é competente para aquele atendimento específico? Será que o diagnóstico dele está correto? Será que o tratamento que está sendo proposto e efetuado é correto? Será que a relação médico-paciente foi boa, que faz parte da proposta como um todo? Né? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, será que o doente, a hora que você pede um exame, ele tem acesso ao exame? Ele poderá ter acesso ao tratamento? Ele vive num mundo de incerteza. Eu, na época, fui secretário há quase 30 anos atrás. Eu me lembro de um pai que chegou com uma criança no colo
me detectou lá no hospital, já me abordou com a simplicidade de uma pessoa simples, com a criança na mão, falou assim: ô doutor, meu filho está com apendicite e não consigo operar em nenhum lugar, já fui em 3, 4 hospitais e ninguém cuida dele, pô. Né? Quer dizer, seguramente o filho de qualquer um de nós teria acesso. Esse moleque não tinha. Por quê? Porque o sistema está errado. O sistema está errado, não está tendo acesso. Isso, aliás, me marcou bastante na vida. Né? Então, as incertezas do atendimento e da qualidade de atendimento são muito grandes, são intensas, são enormes. Né? Eu, então, tentando concluir, diria que existe ainda mais um outro lado que a gente não fala. A gente fala de saúde, está pensando, fiquei doente, tratei. E a tal da saúde mental, que ficou deteriorada agora na época da Covid, né, que muita gente sofreu e muita gente continua sofrendo por causa do todo o processo de mudança de estilo de vida. Mas mais do que isso, saúde mental é atrapalhada no dia a dia pelo tipo de trabalho que a gente exerce, pela pressão que a gente tem na vida. Os mais pobres, por não ter local para morar, não ter comida para dar para suas famílias. Isso aqui não tem cabeça que segure. Né? Não ter espaço para o lazer na vida, que é o que faz bem para todo mundo, todos nós precisamos. Então, a gente está falando aqui muito da saúde física, mas tem a saúde mental que não pode ser esquecida. Então, finalmente, nesse mundo de incertezas, chegou a incerteza da certeza. Como eu vou morrer? Como é que vai ser o fim da minha vida? Né? Vou sofrer? Não vou sofrer? Ela pode ser esticada? Preciso morrer agora, tem como ela ser esticada? Tudo que vai me acontecer pode ser amenizado? Minhas angústias, meu medo, meu sofrimento, minha tristeza, como tudo isso pode ser trabalhado? Não existem respostas. Caso a caso, as incertezas estão aí. O acaso vai me dar condições de uma morte melhor ou pior. É muito acaso. Eu queria completar dizendo o seguinte: as incertezas são sempre minhas companheiras. Acompanham-me desde antes de nascer. Comigo convivem em todo o caminho de minha própria vida. Delas não me separo, nem mesmo quando me for. As incertezas. Obrigado. Uma pergunta. O agradecimento é que você, eu não conhecia, talvez vários aqui já conhecessem, essa numeração sobre o potencial de verdade. 1, 2, 3, 4, 5, que você diz que usa na medicina. E você disse que a fala de um velho professor estava com item 4 ou uma coisa assim. Eu acho que isso é bom para o direito nós adotarmos essa metodologia e eu pessoalmente vou adotá-la para mim. Mas eu tenho uma pergunta simples, que é o seguinte: o hipocondríaco é um mentiroso? Joaquim, ser hipocondríaco é estado de espírito, meu caro. Você convive com as suas incertezas das mais variadas formas, assim como tem num extremo negacionismo, no outro extremo a hipocondria. E você escolhe que lugar você quer estar. Mais para a direita, mais para a esquerda, mais para o centro, dos sentimentos. Não, eu não acho que ele é mentiroso. Ele é um atrapalhado, isso sim. Porque ele se penaliza sendo hipocondríaco. Todos os hipocondríacos que eu conheço na vida, e você conhece muitos deles, eles são pessoas que sofrem, porque têm medo de tudo. E também alguns acham que tem solução para tudo. Tem um determinado hipocondríaco, que é amigo de muitos de nós, que ele chega a discutir não só
com os médicos, não só qual o melhor medicamento para a doença dele, como discutir a dose. Né? Assim, um nível de detalhamento absurdo. Aí você vai conversar com ele e sabe coisas, sabe discutir, não é que é só ouviu falar, sabe discutir. Deve ter lido em algum lugar, é impossível. Teve um desses hipocondríacos que um dia falou para mim assim, olha, você vai operar minha filha, por que você não usa tal coisa que pode ajudar bastante no caso dela? Eu falei, pode mesmo, só que isso aqui é trabalho... Primeiro, como é que o senhor sabe? É trabalho experimental, não está publicado? Ele falou, não, me falaram. Eu falei, bom, mas também não tem disponível. Mas eu arrumo. Hipocondríaco, esse nível. E arrumou e ajudou muito, by the way. Ou não, pode fazer parte do automartírio. Então, ele ficar doente é uma coisa que fortalece o espírito dele de hipocondríaco. Pode ser o inverso também. Obrigada. Doutor Raul, queria agradecer a palestra, lhe ouvi com encanto. Eu trabalho com psicanálise, sou psicóloga, tenho preocupações afeitas às suas, e tenho uma das questões que surgiu como discussão nos últimos tempos, e que acho difícil talvez impossível com o método científico provar o contrário, mas tem se falado hoje de uma postergação enorme, quiçá a possibilidade de superar a morte. Fala-se disso seriamente em alguns meios científicos. Falar seriamente não significa que... Eu queria lhe ouvir a respeito sobre essas discussões que têm surgido hoje. Tem com uma nota que eu acho deliciosa, tem um depoimento do Werner Herzog, cineasta, falou assim, nós não vamos colonizar outros planetas, nós não vamos achar remédios que superem a morte, isso eu consigo dizer com toda evidência aqui da minha cadeira, sentadinho aqui na minha cadeira. Ele fala isso, mas parece que a ciência não consegue desprovar, dizer o contrário sobre essa afirmação que começou a surgir. Queria lhe ouvir a respeito. Eu acho que eu não sei muito para poder lhe responder como você gostaria, mas é um fenômeno biológico, a tal da apoptose, que a célula morre. A partir de um determinado momento, ela começa a fabricar proteínas erradas, RNA errado, e ela tem um mecanismo que leva ela a morrer. Isso vale para o mundo vegetal e mundo animal. E se alguém conhecer alguém aqui que sobreviveu aos milênios, como a gente vê nas historinhas, por favor, apresente para a gente. Faz parte do imaginário, aquele desejo de ver cada vez mais, né? Então, uma das frases que a gente mais usa, assim, o garoto que está nascendo hoje ele vai viver no mínimo 120 anos. Talvez seja verdade. Comparado com o que era há um século atrás, que não batia 40, nossa, fantástico. Comparado com o que é agora, na maioria dos países, na faixa dos 70, 75, fantástico. Idade média, né? De sobrevida. Então, a busca de mais tempo de vida faz sentido. E está aí a medicina para ajudar, né? Agora, crer na imortalidade do físico, até para quem na imortalidade da alma já é difícil, imagina do físico, né? Raul, nós já conversamos muito, eu como provedor da Santa Casa de São Paulo, você como estudioso do assunto, mas disso tudo que você colocou, tem um ponto que você não abordou com a profundidade que eu acho importante, que é a certeza da incerteza, e a certeza da incerteza sob dois aspectos. A certeza da incerteza do tratamento para o brasileiro médio que depende do SUS, e a certeza da incerteza
de todo o sistema filantrópico de saúde brasileiro, que atende mais de 65% do SUS, principalmente os procedimentos de alta complexidade. E eu dou um exemplo simplíssimo. Essa semana nós fechamos o plano de trabalho da Santa Casa para o ano que vem. Nós vamos ter um déficit mensal de 12 milhões de reais, porque a forma de pagamento, a forma de remuneração, não é a forma de custo da Santa Casa. Nós conseguimos reduções espantosas, principalmente por um trabalho feito pela FIA, Fundação de Instituto de Administração dentro da Santa Casa, e não adianta, não adianta. E o divertido da história é que quem nos quebra é o governo, e quebra duas vezes. Ele quebra não pagando e quebra com a Caixa Econômica Federal emprestando a 17% ao ano. Quer dizer, como é que a gente trabalha esse ponto da realidade brasileira, que é a certeza da incerteza do atendimento? Quer dizer, nós temos gente que entra agora para fazer uma consulta para câncer, identifica que tem um câncer de mama avançadíssimo, mas a cirurgia só pode ser marcada daqui 6 meses, porque você tem 1 milhão de cirurgias comprimidas por conta da Covid e de outros percalços da saúde brasileira. E segundo, a sobrevivência do sistema. Quantas horas eu tenho para te responder? Veja, o SUS é um modelo exemplar. Ficou velho. E quando começou, acho que não havia, primeiro, esse custo absurdo do atendimento médico. E ele foi concebido sem que houvesse sido alocados os devidos recursos financeiros, que pudessem ser atualizados ao longo do tempo. Porque em 88 você não tinha tomografia, ressonância imunobiológica, nada disso. A espiral inflacionária da saúde é muito maior que a do país em geral há mais de 20 anos, né? Então, é uma solução meio insolúvel. Eu já vi uma vez assim, vamos dobrar o valor da consulta do SUS. Legal, vai de R$5 para 10. Não refresca nada, não refresca nada, né? Vamos dobrar o valor do pagamento de uma cirurgia de apendicite. Puxa, dobrou de R$100 para R$200. Não refresca, né? Então, existe no SUS a dificuldade do acesso, que, a não ser em programas especiais que funcionam melhor, mas se você tiver uma dor de barriga, você tem que se preocupar, porque talvez você vá no seu posto de saúde e não tem quem te atenda. Se você for no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, você não vai ser atendido, só atende pacientes referendados pelo sistema CROSS, que é o que encaminha um doente para um lugar ou para o outro. Então, a chance de você hoje ser atendido com coisas simples não é tão simples. E se você tiver problemas complexos, a coisa piora. Como você falou, eu vi uma vez, estava lá no HC, né, onde eu sou professor, a gente estava discutindo um caso, aí o residente chegou e falou assim, pois é, então nós achamos que era um tumor, foi pedida uma colonoscopia. Eu falei, o que deu? Bom, ela foi feita 6 meses depois. Eu falei, puxa, mas não deu nada, era um processo inflamatório. Eu falei, poxa, se fosse câncer, o cara estava morto. Estava morto. Então, o acesso é um problema. Aí precisa operar. Então, vou contar outro caso dramático. Alguém me pediu de uma menina que tinha 26 anos com câncer ginecológico. Eu liguei para o chefe da ginecologia oncológica, lá, cirúrgica do ICESP, que é um cara que é bem próximo a mim, inclusive. Eu falei para ele, olha, precisa encaixar essa moça, está com tal problema. Ele falou, deixa para mim. Disse que ele falou assim, não deu. Eu falei, como não deu? Não deu, porque tem o tal do CROSS e não dá para furar fila. Ela está na fila, ela tem 125 pacientes antes dele. Eu falei, porra, até chegar a vez dela, ela está com doença disseminada, se é que ainda vai estar viva. Né? Porque você tem Então, Nico, o sistema é perverso. Ele precisaria, não sei quanto vocês dois podem ter influência nisso, mas precisa ser revisto de uma forma dramática. Faltam recursos? Faltam. São mal gastos os recursos que nós temos? Também. Não tem cabimento uma cidade pequena ter uma maternidade para ter um parto por dia a cada 2 dias. É um custo, é um desperdício de dinheiro. Então, existe o problema do financiamento. E o problema de gestão, né? Se o ministro da Saúde fosse presidente de alguma empresa, ele seria demitido na sequência, porque o modelo de gestão que ele, como ministro, carrega não serve, não dá chance de se fazer coisas melhores. Felizmente entraram as OS, que ajudam bastante, mas também está havendo muita pirataria nisso, muita gente roubando dentro de OS. Não é fácil.
Então, você sabe disso. Então, a coisa é muito complexa. E cabe ao governo fazer o controle também. A OS existe, eu tenho orgulho de dizer que fui eu que inventei o conceito para o Mário Covas. A OS existe. Como é que se controla? Não controlou bem, vai haver roubalheira. É uma tendência no setor público, né? Como se todo mundo tivesse que segurar as coisas, mas, na verdade, muita gente não quer segurar. No Ministério da Saúde existe uma tremenda repulsa a informatizar tudo, Barroso. Sabe por quê? Olha que informatiza, você não consegue mais fazer tanta bandalheira. Começa a dar transparência, não consegue fazer mais tanta bandalheira. Então, o sistema é perverso. Ou seja, posso falar mais algumas horinhas, mas saio tão frustrado da resposta quanto você da pergunta. O Raul colocou o sistema privado interfere com 25% no atendimento, mas ele paga 68% do custo. O orçamento do SUS para 170 milhões de brasileiros, esse ano deve ser 136 bilhões de reais. Os planos de saúde privados vão entrar com 270 bilhões de reais para 50 milhões de pessoas. Quer dizer, essa é uma distorção dramática e terrível e que mostra o que o Raul colocou do envelhecimento do SUS. Não é o plano de saúde que está pagando muito. Se falar com qualquer médico, vai se queixar de quanto o plano de saúde paga. Se falar com o hospital, vai se queixar de quanto o plano de saúde paga e como o plano de saúde aperta o parafuso. E dando um número mais fascinante ainda, no final das contas dos planos de saúde, eles atendem 280, eles faturam 280 bi, mas eles pagam 240 bi em atendimento e em remuneração de atendimento médico hospitalar. Sobra 30 bi para 700 planos fazerem a gestão comercial, a gestão administrativa. Um dia eu fiz a conta. Cada plano de saúde, se for altamente eficiente, ganha R$700 por ano por paciente. São dados que, se a gente parar para pensar, são apavorantes e reforçam muito o que o Raul colocou. Tá bom. Só para finalizar, isso tudo aumenta o nível de incerteza em relação a tudo que acontece na saúde, principalmente pelas dificuldades de acesso e pela não avaliação da qualidade. Não há controle, nem interno nem externo, do que está acontecendo. Então, com isso, você consiga fazer melhor as coisas, diminuir o grau de incerteza, dá mais chance do indivíduo ser melhor atendido, desde uma simples dor de barriga até um câncer avançado. É todo um processo que precisa ser realmente mudado. Obrigado, Tércio. Muito obrigado. Tá, a gente vai ter que continuar, mas enfim. Pode ser? Tá. Bom, eu queria dizer que esse tema, Raul, da incerteza, nasceu de uma proposta sua. Queria dizer isso para todo mundo. Que antes da pandemia, o Raul tinha proposto como tema que a gente discutisse ciência e religião. Lembra-se disso? Não? E a sua palestra de hoje acabou tocando no assunto quando você fez o histórico. Se a gente olhar para os antigos, o acaso, etc., como é que eles reagiam? Paciência, conforme-se, seja prudente, tome cuidado. Hoje em dia, tudo é questão de método. Como eu chego e como eu mudo. E aí as incertezas aumentam terrivelmente. Bom, muito obrigado a você.